Mas é a vida privada. E qual que é a diferença para a vida privada? Senhores, como eu falei, daí, na vida privada eu estou tratando de dados, situações convivenciais em que eu tenho que compartilhar com terceiros esses dados, essas minhas experiências ou a informações importantes relacionadas ao espaço privado. E daí eu digo aqui que a vida privada é aquele espaço em que eu tenho também o direito a ter um espaço exclusivo, mas que eu tenho que, em algum momento, cambiar, eu tenho que trocar as informações para proteger, ou para proteger o interesse meu, ou para conviver em sociedade. Por isso que, pela sua natureza cambiária, para que eu possa desenvolver as minhas atividades e conviver em sociedade, eu tenho que, então, disponibilizar alguns dados. Eles também são protegidos, tanto é que a LGPD, tão hoje falada, é um dos claros exemplos de proteção de dados pessoais, então proteção de própria privacidade, mas estes dados necessariamente são compartilhados. Muito bem, senhores. Agora, eu disse qual é a ideia de privacidade e a diferenciação entre intimidade e vida privada. E daí eu quero só aqui jogar alguns exemplos. Veja só. Se hoje, hoje está uma loucura, essa questão de drones. Os drones hoje são baratinhos, Eu esses dias fui para a praia com a minha esposa, ele estava falando que tinha um menino lá com um drone. Falei, nossa, veja na minha época, de meninão, porque eu sou aqui paranaense, naquela época de meninão não tinha essas facilidades, A gente nem via muito meninas de biquíni, eu sou bem delírio, os cabelinhos brancos aqui já denotam. E hoje os meninos vão lá, pegam o drone, acabam lá fotografando as meninas sem que elas queiram. Então eu fiquei preocupado, porque eu tenho 2 filhas, Pô, daqui a pouco o indivíduo está ali com um drone tirando fotos das minhas filhas de biquíni. Como pode isso, Bom, a sociedade mudou. Eu estou lá no espaço público, não é desejável, não é possível, ele não tem direito a captar essa imagem. Obviamente, é aqui uma violação à privacidade, e se eu conseguir descobrir que ocorreu isso e quem é o indivíduo que fez a imagem, eu posso, obviamente, processá-lo, não só no aspecto no âmbito criminal, mas principalmente no âmbito civil, tendo uma investigação criminal, uma obrigação de não fazer. Mas o que interessa imagine a questão dos drones. Hoje, imagine que tem um indivíduo com um drone e ele pega esse drone e vai lá com esse drone e começa. Ele mora num condomínio e começa a filmar as unidades. Aí ele fala, puxa, lá no 1301, eu sei que tem uma menininha muito bonitinha. Puxa, será como é que é o corpo dela? Só vejo ela de roupa, Como é que é o corpo dela? Ele pega o dronezinho, não faz nem barulho essa praguinha hoje, Ele pega o dronezinho e vai lá com o drone e vai exatamente nessa cara dela e começa a filmar sem que ela perceba. A pergunta que se faz, há ali uma violação à privacidade? Haveria aqui a violação à vida privada ou à intimidade? Senhores, vejam, aqui é a clara violação à privacidade. E para mim, ainda mais, claramente a violação aqui ao direito fundamental à intimidade do indivíduo. Porque eu posso estar, num determinado momento, fazendo aqui algo que eu não quero que ninguém saiba. Imagina que eu sou solteiro, eu não quero que ninguém saiba. Não é só o espaço da minha vida privada que está sendo violado. Não, é o espaço próprio da minha intimidade. E para que vocês vejam como isso não é um exemplo louco, maluco, exacerbado na minha cabeça, vejo que isso aconteceu com um ator aqui, muito famoso, o tal do Callum Raymond. Ele parece que enquanto estava aí separado de uma das mulheres da Grazi Massafera, e depois estava com uma outra, namorando com uma outra menina, Mariana Goldfarb, acho que é isso, Enfim, num desses momentos ele está na sua casa, e parece que terminou com uma delas, não sei qual delas, terminou com uma delas, e um paparazzi vai lá e quer tirar fotos para ver se ele está depressivo, se ele está, enfim, como está o ator Callum Raymond. E pega um drone e vai até a casa dele, não sei se é casa ou apartamento, só não perdoem só, mas se você jogar na internet, aí vocês vão ver a discussão, vai lá esse indivíduo, pega o drone, avança dentro da residência dele e o filma completamente pelado. E vê essas fotos. Senhores, isso é gritante, uma gritante violação à privacidade desse ator. Mesmo que ele não fosse um ator, mesmo que ele fosse uma pessoa física. Qualquer, como eu, como você, como qualquer outro.
há uma grave violação da privacidade, passível, obviamente, de sanções criminais, mas também aqui, eventualmente, de uma indenização por danos morais. Ah, Leonardo, mas isso acontece com quem é aqui famoso. Não, não é só com quem é famoso. Acontece também com pessoas comuns, normais. Tanto é que eu trago para vocês, vou colocar aqui na minha tela, o caso lá de uma pessoa em Salvador que tinha milhares de fotos armazenadas com o uso do seu drone. Ele morava num condomínio e fotografava todo mundo daquele condomínio. E depois de uma denúncia anônima, ele acabou por ser aqui preso com um conjunto de imagens de todos os seus vizinhos e de terceiros. Também uma grave violação ao direito à intimidade de todas aquelas pessoas. Então, quando eu tenho aqui a violação a esse direito à privacidade, eu tenho todo o direito de reclamar, não só no âmbito criminal, que não é a minha área, né, mas também no âmbito civil. Pergunto a vocês, já tendo uma noção do que é a privacidade, de alguns exemplos dela, eu perguntaria para vocês qual é o interesse da legislação, já caminhando aqui para a finalização desse nosso encontro aqui na parte conceitual. Depois, se vocês me permitirem, se você está gostando, curta, compartilha, pergunta para mim, diz aqui se você já teve algum problema com violação a um direito seu à privacidade, seja no âmbito da sua vida privada, seja no âmbito da sua própria intimidade. Então comenta para mim aí e quem sabe você faz a pergunta, dá um exemplo, eu tenho uma coluna aqui, eu separo alguns comentários do YouTube ou do Instagram para responder, pegando os casos concretos, com autorização, é claro, da pessoa e utilizando para reforçar o conteúdo. Então diz para mim, você já teve aí alguma violação à sua intimidade, à sua privacidade? Se você já teve, conta para nós aí, só diz, sim, já tive e foi um terror, né? E explica, não precisa explicar se você não quiser se sentir também aqui violado nesse seu direito também à intimidade. Não estaria eu querendo aqui propor que você, além de ter violado por terceiro, ainda você próprio tivesse que descrever esse trauma. Mas se você tiver vontade, como para fins didáticos, obviamente faça isso e nos dê exemplos aqui, porque que eu sempre melhoro as minhas aulas presenciais e também os cursos que leciono e também aqui os vídeos do YouTube. Muito bem. Dito isso, agora eu quero saber o seguinte, caminhando para a parte final do nosso encontro aqui, para depois entrar em alguns casos práticos. Qual é o interesse jurídico protegido deste direito fundamental à intimidade que está lá no artigo 5º, inciso 10º da Constituição Federal? Eu já disse ele, mas aqui vou reforçar. O interesse juridicamente protegido é a proteção dos senhores, dos valores morais, sentimentais e espirituais. Todos esses valores que vão constituir o que eu digo no meu acervo existencial, essa minha própria personalidade. Este interesse aqui, ele abrange o quê? As relações vivenciais de cada homem consigo mesmo, as relações interpessoais dele com certas e determinadas pessoas, famílias, amigos, eventualmente até sócios, e também as relações do indivíduo com o conjunto de setores da comunidade. Ela sempre será protegida porque está relacionada aqui ao essencial modo de viver e desenvolvimento da personalidade do indivíduo. Então eu diria mais aqui, ainda com esse interesse juridicamente protegido. Descendo um pouquinho mais à frente, me basando aqui em autores portugueses, senhores, eu falaria o seguinte, o interesse juridicamente protegido desse direito fundamental à intimidade é abranger aqui, proteger o próprio ser humano, proteger os seus pensamentos, os seus sentimentos, os seus afetos, para que eles não sejam, a não ser por vontade própria, tornados públicos por terceiros. Então aqui, os interesses protegidos são as minhas convicções políticas, as minhas convicções religiosas, políticas ou partidárias reservadas. Quantos de vocês, senhores, não querem entrar na briga esquerda-direita, Lula, Bolsonaro, Biden, Trump, não querem entrar nessas discussões? Você só quer viver a sua vida e lá, como o voto é secreto, depositar só na urna. Pronto, você acha que você contribuiu com o seu dever. Mas daí alguém vem lá, quer que você manifeste a sua opinião, que você tome partido, senão você é isso, senão você é aquilo. Não.
eu tenho todo o direito de resguardar a minha convicção política, religiosa e também aqui partidária de forma reservada e distribuir ou só fazer com que determinadas pessoas tenham conhecimento. Então, aqui é uma das partes do interesse juridicamente protegido. Além delas, eu também tenho que ter a ideia de que eu posso e devo ter protegidos as minhas pequenas acomodações e transigências da minha vida cotidiana. Ah, puxa, naquele momento eu não fui tão severo com as minhas filhas. Ah, naquele momento eu perdi dinheiro porque confiei, fumei um trouxa, caí no golpe do bilhete premiado. Parente me passou um bilhete premiado e eu caí no golpe. Eu não quero que isso seja tornado público. Por que eu tenho que tornar público se eu não quiser? Não quero fazer, não quero que saibam que eu fiz papel de trouxa. Também, além disso, flertes, namoros, aqui peripécias também, que eu diria peripécias tanto negociais quanto sexuais, né, senhores? E eu tenho direito a resguardar as minhas renúncias, os meus êxitos, os meus sacrifícios, os meus aborrecimentos, também resguardar a minha vida amorosa, a minha vida sentimental. Não quer dizer que porque a maioria das pessoas quer expor os seus sentimentos, quer expor as suas peripécias, quer expor os seus segredos em redes sociais, que o ordenamento não assegure que se eu quiser, que eu queira, eu não tenha aqui, eu tenha, aliás, não tenha não, eu tenha o direito assegurado a não expor estas informações, estas minhas peripécias, essas minhas experiências, o meu modo de viver. Então, senhores, esses são alguns dos interesses juridicamente protegidos. Por isso mesmo que vocês vão ver, para quem é advogado aqui, que lá no inventário, em algum momento, vai ter aqui uma declaração, um segredo. Está começando um litígio muito grave, o juiz vê que ali estão sendo expostos segredos que podem até ofender, né, ou macular a honra, a boa fama do falecido, daquela pessoa cujos bens estão sendo inventariados e da própria família. E para proteger esse interesse, né, que é o direito fundamental à privacidade, ou então o direito fundamental à intimidade e à vida privada, que ele decreta o segredo de justiça. E também lá no âmbito do direito de família, daí sim, né? Aí sim, isso é clássico. Já sai com o segredo de justiça já na capa dos autos, quando era físico, e hoje lá no próprio processo eletrônico, ninguém tem acesso, porque quer se resguardar de forma muito severa esta privacidade dos indivíduos. Então esse é o interesse juridicamente protegido.